Oi, pessoal. Nós iremos falar um pouquinho a respeito de Setembro Amarelo, suicídio, ressignificação da vida. Eu sou a Cristina Passinho, sou naturóloga, sou especialista em desenvolvimento humano e estou, neste momento, falando com vocês a respeito de processos emocionais tão intensos e complexos que a nossa vida desenvolve. Iremos falar sobre ressignificação, um novo olhar para a vida, um novo olhar para o mundo. Eu realizo palestras em escolas públicas, então se você sentir e desejar de que eu vá falar na sua escola, é só entrar em contato com a gente, vou deixar o contato e vocês poderão me chamar e assim a gente falar na sua escola para os seus adolescentes, para os seus professores. Esse é um projeto da Crisnato. A Crisnato é uma empresa que visa buscar trazer consciência e inteligência emocional para as pessoas, especialmente as mulheres. Nós fazemos um trabalho voltado às mulheres, do qual o Viva Melhor é um evento direcionado apenas para mulheres, fazendo com isso com que elas consigam ressignificar a própria vida, entender os processos emocionais e, através deste trabalho, mudar transtornos de ansiedade, transtornos de relacionamento, mudar a sua visão em relação ao seu processo de prosperidade, seu processo de vida. Então, vem com a gente, que aqui na Crisnato nós temos muito para oferecer, além dos atendimentos ambulatoriais e clínicos, onde nós atuamos com as medicinas naturais, medicina tradicional chinesa, massagens florais, acupuntura, entre outras técnicas. Então, vem com a gente nessa viagem e vamos entender um pouquinho do processo da mente, como essa mente funciona, como o estresse também faz parte desse processo e como a gente pode mudar esse caminho, ressignificando a nossa vida. Vem com a gente. Um novo olhar, né, para viver melhor. Como a gente pode estabelecer esse novo olhar para a vida? Deixa eu abrir aqui bonitinho, tudo certinho. O computador demora, aquela coisa, né, gente? Enquanto isso, a gente vai falando aí. Mês de Setembro Amarelo, nós vamos entender alguns processos. Já me apresentei, sou a Cris Passinho. E o computador tá lento, o negócio não quer abrir. Então, a gente muda aqui. Por que o setembro é amarelo? Vocês sabem dizer? Bom, acho que praticamente todo mundo sabe, né? Nós falamos do setembro amarelo, lembrando do pequeno Mike. O Mike tinha 15 anos quando ele cometeu o suicídio. Ele era dono de um carro amarelo, um Mustang amarelo, que ele gostava muito. Ele tinha uma irmãzinha com problemas de síndrome de Down e ele ajudava a cuidar dessa irmãzinha. Então, automaticamente, teoricamente, o Mike era um menino que não tinha nenhuma razão, nenhum problema, nenhum motivo para cometer o suicídio. E, infelizmente, o Mike fez isso e a família dele, no velório dele, ali, ofertou para as pessoas que compareceram ao velório com fitinhas e cartõezinhos amarelos, porque ele, infelizmente, se suicidou dentro do próprio Mustang dele, do próprio carro. E como ele não aparentava nenhum problema, nenhuma dificuldade, a família entendeu que ficou assustada e procurou, a partir disso, falar a respeito do assunto, trazer esse assunto e desmistificar esse assunto, tirar esses tabus do processo de quem comete o suicídio e estudar formas e possibilidades para que a gente possa, de alguma maneira,
contribuir para que as pessoas declinem desse desejo, dessa vontade. Então, vamos entender o que acontece aqui. Eu gostaria que essa tela abrisse, mas ela está birrando comigo, não quer abrir de jeito nenhum, não sei o que está acontecendo, tá estranho. Vamos lá, dá para a gente entender o que está acontecendo. Então, por que ocorre o suicídio e como podemos conviver com isso? Nós funcionamos com os mapas mentais que criamos, correto? Cada ser humano tem uma forma de viver, uma forma de encarar a vida, um processo de sentir e observar essa vida. E a gente só se conecta com aquilo que a gente capta das nossas percepções, como é que pode dizer? Das nossas percepções dos sentidos, do processo dos sentidos. Então, eu escuto, eu vejo, eu sinto o olfato e percebo o paladar. Então, os 5 sentidos, é claro que nós temos muito mais sentidos, são processos que vão interferir na forma que eu vejo o mundo. Então, uma música, um som me remete a um sentimento, um momento legal que eu vivi ou um momento triste que eu vivi. O cheiro, o aroma de algum lugar, de alguma fruta, de algum alimento, de uma planta, também vai me remeter, um perfume de alguém vai me remeter a um sentimento, a uma sensação, a um processo sensorial que eu vivi. E o que eu escuto também interfere com palavras, não só com música, mas com palavras, com comentários que fazem parte do meu processo de vida e das experiências que eu vivo. Então, se alguém me diz assim, olha, não tem jeito, é difícil, é muito difícil conviver nesse mundo, essa vida é muito dura, nada muda, é assim mesmo, você não vai conseguir se conectar com o seu processo de vida, jamais você vai alcançar aquele determinado sonho, desejo, então você vai acreditar diretamente nisso. Não na sua consciência, mas na sua mente inconsciente. Porque dependendo do processo emocional que você ouviu isso, você vai trazer isso para a sua vida e vai fazer essa vivência. Então, muitas vezes, ocorre o suicídio porque a pessoa acredita que não tem outra possibilidade para ela a não ser dar fim à vida dela. Não tem outro jeito. Não existe outro momento, outra coisa que possa mudar. É isso que ela acredita. Não é que ela não valorize a vida, ela valoriza, ela resiste, ela luta, ela sofre, mas o momento de sofrimento que ela está passando ali é tão grande, tão profundo, que ela sucumbe e ela tenta sair deste processo. E naquele momento, na consciência dela, este processo só é possível através do suicídio. É realmente muito difícil e muito complexo. E existe possibilidade de mudar esse quadro? Será que a gente consegue? Como que a gente pode identificar esse processo, né? O que é possível fazer dentro deste caminho? Então, sim, ocorre que nós podemos sim mudar esse quadro, tanto da pessoa que tem o pensamento suicida, quanto de quem está ao entorno dela. A sociedade, os professores, os amigos, os pais, os parentes, os amigos, os colegas de trabalho. A gente pode identificar esse caminho e é possível fazer algo para transformar. Então, é muito importante nós observarmos como fazemos essa abordagem. Como chegamos em alguém que está... Porque a pessoa não chega e fala, eu quero me matar. Às vezes ela até fala, mas quando ela vem falar é porque realmente ela já está planejando isso e isso em algum momento vai acontecer. Então, como que a gente pode identificar os sinais? Ela passa sinais? Tem gente que não. Poxa, acontece assim, do nada. Fulano estava bem, do nada se matou. Porque às vezes você só conhece o fulano na mania.
Está na mania. Quando existe um transtorno que se chama maníaco depressivo, que a pessoa ela ou está muito profundamente triste ali, detonada, ou ela está feliz demais, alegre demais, agitada demais, onde chega é alegria, falação, fala alto. Né? Então, presta atenção, porque isso pode ser um indício de mania. E aí a gente chama para conversar. Não, tá tudo bem? Como é que você tá? E aí? Como é que tá a sua vida? Quais os seus projetos? O que você está fazendo? A gente pode partir por um caminho assim. Olha, eu estou pensando nisso, o que você acha? E aí você vai observando, prestando atenção e captando o que essa pessoa está querendo trazer para você. Então, o que é possível fazer? É tentar levar essa pessoa para um profissional que vai saber identificar e tratar esse caminho junto com essa pessoa. Só que a maioria das vezes a gente não consegue, porque ela acha que ela não precisa, ela não quer, ou ela já tentou de muitas formas e não conseguiu. Então, é muito importante olharmos para este processo e buscar trazer coisas que ressignifiquem a vida dessa pessoa, tá? E com a nossa própria vida também, a gente precisa de significado na vida, a gente precisa ter prazer na vida, nós precisamos identificar que essa vida é necessária, é importante. E onde tudo isso se inicia? Como começa esse desejo, essa necessidade de cometer esse caminho, esse processo do suicídio? Como a gente pode estar entendendo onde isso se iniciou? Vamos ver. Então, existem inúmeros fatores para possibilitar que uma pessoa queira cometer o suicídio. Eu vou te mostrar apenas 3. Um é quando a pessoa se endivida demais, ocorre de ela sentir-se envergonhada, incapaz, injustiçada, e achar que ela não é capaz de resolver isso e de mudar isso, e essa pessoa se desespera e comete o suicídio. Existe as perdas, então perdeu um ente querido, se separou, foi traído, tá com saudade, alguém muito querido faleceu, ou foi embora, ou se mudou, essa pessoa se sente só, perdida, traída, e ela sente um vazio muito grande dentro do seu caminho de vida, da sua possibilidade de melhorar, de mudar, de transformar, e também os processos fisiológicos. Então, falta fisiologicamente no organismo dessa pessoa substâncias como a dopamina, oxitocina, endorfina, a serotonina, o hormônio da progesterona também nas mulheres, da testosterona nos meninos. Então, quando há algumas faltas fisiológicas, a própria vitamina B, às vezes a vitamina B, você passa um suplemento para a pessoa que está depressiva com vitamina B e a pessoa melhora. Então, esse é o caminho fisiológico. E nós precisamos entender que corpo e mente funcionam juntos. Então, a gente precisa tratar o fisiológico e tratar a mente. Então, só esses 3 fatores já consegue fazer com que uma pessoa pense em se suicidar. Então, imagine, mas são inúmeros fatores, inúmeras razões. E uma das maiores é quando ela se perde nesse processo e aí sim essa mente fica cronicamente adoecida, onde ela não consegue ver outra perspectiva na vida a não ser se suicidar. Então, quando a gente fala em tem como evitar, dá para entender esse processo e mudar, onde começa? Então, um dos maiores fatores que se inicia o processo de depressão e ansiedade, que é o que culmina o suicídio, é o estresse. O estresse, nós não damos muita bola para o estresse, né? Ai, fulano está estressadinho, ai, eu estou estressado. Isso fica como um jargão. Não se olha da forma correta para o estresse, né? O estresse é um mecanismo de regulação e defesa do nosso corpo.
E ele precisa acontecer. Então, é muito importante, por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua, eu esqueço de olhar e um carro buzina, o meu corpo paralisa e eu sinto, né? Um comichão aqui no abdômen, o coração acelera, a respiração fica mais forte, eu levo um susto. Um susto. O susto foi um estressor. Ele te estressou, você entrou em alerta, percebeu o perigo, parou e não continuou, porque senão você seria atropelado. Então, essa regulação orgânica do estresse é muito importante e necessária que aconteça com as pessoas. Então, quando a gente sente o perigo, o medo, né, esse frio na barriga, isso é bom, porque nos traz a capacidade de ter prudência e evitar que algo de ruim nos aconteça. E isso pode ser fisicamente, como também pode ser mental e emocionalmente. O convívio com alguém, uma discussão, um enfrentamento, algo que vai me estressar, que vai. Quando eu vejo alguém que eu não falo o que eu preciso e essa pessoa me irrita, me magoa, ela é abusiva comigo e eu não corto esse processo, então eu fico estressada. A hora que eu vejo essa pessoa, eu passo mal, eu me sinto mal, eu fico tremendo, coração palpitando. Então, isso é o estresse, e essas sensações são os processos químicos de regulação corporal do nosso organismo. E aí, a gente precisa entender esses processos. Por exemplo, quando, deixa eu ver, não trocou? Vamos trocar, meu filho. Aqui. Então, o agente estressor, ele produz uma reação física de adaptação orgânica, e essa adaptação a gente pode afirmar se é positiva ou negativa. Porque quando a gente vai lá e para na hora de atravessar e não vai, essa adaptação é boa, né? Quando a gente vê o perigo e não vai, quando a gente sente medo, essa adaptação, essa regulação, ela é muito positiva. Agora, quando essa adaptação do fator de estresse é negativa, por exemplo, quando esse medo vem e passa rápido, aí é positivo, ele te deu o alerta, você se protegeu, ok. Agora, quando falando lá do processo emocional, eu mostro e digo que eu percebo que alguém não me faz bem, que alguém me coloca em uma situação abusiva, e eu não mudo esse processo, não falo para a pessoa, e fico, toda vez que eu vejo essa pessoa, eu sinto essa regulação. Então, por exemplo, eu não gosto do jeito que o meu chefe me trata. Mas eu fico com medo de falar para o chefe que ele me trata de forma inadequada, porque eu tenho medo de perder o emprego. E eu vou suportando aquele comportamento do chefe, mês após mês, dia após dia, ano após ano, e sentindo toda vez que eu olho, ai que raiva, ai que vergonha, ai que medo, ai que nervoso, ai como eu estou insegura. E não faço nada para mudar isso. O meu organismo vai entrar numa fase de resistência. E ele vai ficar ali sentindo, sentindo e se adaptando com esse sentimento. Até que chega um momento em que eu não consigo mais guardar aquilo. E eu vou ficando agressivo, irritado, eu vou descontando nas pessoas que não merecem aquela irritação, aquela angústia, porque eu não consigo resolver este problema. E isso é muito sério, porque o meu corpo vai responder quimicamente a isso. Então, é a reação do meu organismo que vai eventualmente desenvolvendo essas reações, esses processos, e tem mais. Às vezes, o problema é imaginário. Sou eu que acho, eu que imagino, eu que penso. Então, um exemplo disso são as mães. O filho sai, a filha sai, vai passear. Quem tem mãe de filho adolescente aí, que sai para balada, sai para curtir, vai me entender. A mãe, o filho sai e a mãe fica em casa e ela não dorme, não come, porque ela fica só pensando na tragédia que esse filho vai viver, porque a violência existe, porque alguém vai machucar,
porque a pessoa está bebendo, ou porque alguém pode dar droga para esse filho passar muito mal, e essa mãe vai ficar nesse processo de regulação. Então, esse organismo, ele estressa, aí acelera, o pensamento acelera, falta o ar, treme, aí ela calma. Não, calma, tá tudo bem, ele não ligou, ele não falou, ok, beleza. Daqui a pouco ela pensa de novo, ai meu Deus, esse menino que não chega, esse menino que... Aí liga, aí manda mensagem, aí beleza, manda mensagem e espera, aí daqui a pouco, aí não respondeu, ai meu Deus, é porque aconteceu alguma coisa, aí olha, não, ele nem visualizou essa mensagem, ai meu Jesus, que esse menino, ai que eu vou dar uns tapas, aí liga, a criatura não atende, claro, tá se divertindo, vai ficar recebendo ligação da mãe, né, pelo amor de Jesus, e a pessoa e a mãe vai ficando nesse processo mental e imaginário de estresse, de sofrimento e dor que não existe, não existiu, nunca vai existir. Qual a porcentagem das mães que sofrem pelos filhos que estão na balada e esses filhos sofreram alguma coisa? É mínima, são poucas pessoas que ocorre o processo. Então, isso é do imaginário. E assim com outras coisas. Ai, o marido está traindo, a esposa está traindo, e a gente vai imaginando, a minha mãe não gosta de mim, a minha irmã está fazendo não sei o quê, o meu sócio está me roubando, coisa do nosso imaginário, que a gente não tem coragem de falar, de enfrentar, de resolver, e aí a gente vai ficando com esse fator estressante e a gente vai sofrendo, jogando processo químico no nosso organismo. E aí o que acontece? O primeiro processo do estresse é o alarme, quando eu sofro a agressão ou o medo ali no processo de atravessar uma rua ou de receber uma abordagem agressiva, inadequada de alguém. Então, primeiro é o alarme, né? Tem gente que já ouviu falar de gente que fala assim, fiquei paralisado de medo, fiquei paralisado, fiquei apavorado. Esse é o alarme. A resistência é quando esse processo de estresse continua na sua vida, continua, e você não tem a liberdade, coragem, a possibilidade, ou você não visualiza a possibilidade de mudar e vai resistindo. Então, você vai convivendo com isso, vai aprendendo a conviver, vai gerando desculpas, mecanismos para conviver com isso. Isso é a fase de resistência. E a fase de esgotamento aí chega onde nós estamos falando do tema do suicídio, que é onde a pessoa não aguenta mais sentir, sofrer e essa pessoa quer uma saída, quer dar um basta. Algumas buscam ajuda, outras não conseguem, não dá tempo, ou outras até buscam ajuda, mas a ajuda que vem de forma inadequada. E hoje nós estamos falando dessa ajuda, que deve ser uma ajuda coesa, deve ser uma ajuda consciente. Então, aqui, o alarme, que é o momento do susto, o momento do processo. Então, a gente pode ficar com as extremidades frias, com a boca seca, dá aquela pressão no estômago, aumenta a pressão arterial, batimento cardíaco, respira com muita rapidez, uma hiperventilação, dói as pernas, a gente fica com as pernas molinhas, perde as pernas, contrai a musculatura, depois vai sentir dor no corpo. Tem gente que dá náusea, dá no estômago, dá dor, deixa de dar dor de barriga, sai correndo pro banheiro, vai fazer cocô, xixi, ou aperta a boca. Tem gente que no momento de estresse chega a quebrar os dentes de tanto que aperta a boca. E quando ela vai ficando nesse processo de alarme, isso vai passando por dias, ela vai perdendo peso, vai sentindo mal-estar geral, vai sentindo falta de ar, porque o momento de estresse está ali no alarme. Isso é rápido. Agora, aí, um cara pula aqui, força a porta, eu já fico... É o alarme. Agora, o que eu vou fazer com esse alarme? Esse alarme tem que ser positivo, ele tem que ser rápido. Passou, foi o susto, eu não fui, eu me protegi, ok. Veio o pensamento, eu senti, falei, não, isso é bobagem, deixa isso para lá, e não pensei mais nisso. Então, esse é o positivo do estresse, é o alarme positivo. Agora, se isso permanece e eu passo dias sentindo
Contrações musculares, náusea, dor no corpo, dor de cabeça, aceleração cardíaca, pressão no estômago, mal-estar geral, aí eu estou na fase da resistência, é onde a gente começa a procurar ajuda, porque aí a gente fica irritado, constantemente se sentindo cansado, perde a memória, tem dor na nuca, dor nos braços, depressão, desânimo, apatia, tontura, falta de interesse sexual, dificuldade de se concentrar, dificuldade de interesse, a vida começa a perder prazer, a sua imunidade cai, você começa a fazer até herpes, né? Começa a estourar o corpo. Então, tudo isso é a fase da resistência do estresse. Presta atenção. A gente fala, eu tô cansado, mas é porque eu tô estudando e trabalhando. Mas é porque essa semana eu não dormi direito. E fica procurando desculpas para essa sensação, para esse sentimento. Mas, na verdade, a gente tem que ter cuidado. Quando isso está constante, passou de uma semana, precisa procurar ajuda, porque está se estabelecendo um processo de resistência do fator do estresse. E quando a gente entra no processo de esgotamento ou exaustão, então aí entram problemas mais graves, problemas sérios de digestão, onde você tem dores de estômago, desenvolve úlcera gástrica, começa a ter uma hipertensão crônica, irritabilidade para trabalhar, problema dermatológico, ejaculação precoce, diminuição da libido, mexe na menstruação, ela corta, ela vem demais, ela vem várias vezes, ou ela não vem por um período. Acesso de raiva com as pessoas próximas. Do nada, a gente estava lá bebendo no churrasco, aí o fulano brigou, agrediu, aí já acha que a culpa é da bebida, mas não é, que aquela pessoa está vivendo um momento de esgotamento e exaustão. Ou a pessoa simplesmente nunca vai, porque está cansada. Aí não vou, estou cansado. Não posso, estou cansado. Não quero. Você chama o amigo nunca vai. Inventa um monte de desculpa e não quer. Aquela pessoa que adorava sair, passear, se divertir, de repente para, não vou. Aí fica inventando, tá muito frio. Não, tem fulano aí que eu não gosto. Não, tem muita gente que eu não quero. Não, eu estou trabalhando. Então, essa pessoa está fugindo desse convívio social, está fugindo dessa atividade de lazer e alegria. Então, essa pessoa está com sentimentos e sensações de esgotamento e exaustão devido ao estresse que essa pessoa está vivendo. Tá? E entram aí os casos mais sérios, os medos e a ansiedade, a irritabilidade muito grande, a insônia, a falta de energia completa, dificuldade de concentração, e aqui começa a se estabelecer o perigo, porque a pessoa começa a achar que ela é um empecilho, que é ela que está errada, que sentir vergonha dela mesma, sentir que ela não faz, aí começa a julgar que ela não está fazendo, esse desânimo é preguiça, as outras pessoas começam a julgá-la de que ela está com preguiça, aí de repente essa pessoa não tem um interesse sexual com o parceiro começa a agredir verbalmente, começa a achar que essa pessoa tem outra pessoa que está traindo, começa a ter desconfiança, começa a fazer da vida dessa pessoa uma vida de dificuldade, ela perde a habilidade para trabalhar, perde o emprego, não consegue se desenvolver no trabalho, ou fica pedindo muita licença. Então, tudo isso, todos esses fatores levam a pessoa a acreditar que ela está disfuncional, que ela é inadequada nesse mundo, e isso causa nela uma dor muito profunda, e ela começa a buscar meios de eliminar essa dor. Mas, muitas vezes, a pessoa tem contato com processos dolorosos extremamente difíceis, onde, de repente, uma pessoa fala assim, imagina, você tem tudo que você precisa, você não precisa estar triste dessa forma. Não, você precisa acreditar em Deus, você está sem Deus. Porque, olha, você é capaz, você é forte, você pode, não precisa chorar. Seca essa lágrima e segue em frente. Deixa de manha, menina, passei por isso e tô aqui, não fiquei com essa moleza. Então, a gente vai escutando aí um monte de opiniões, um monte de mapas mentais que não estão no nosso território. Porque no nosso mapa mental, na nossa mente,
a sensação que estamos vivenciando é aquela de que estamos daquele jeito mesmo, a vida tá uma merda daquele jeito mesmo. E com essas falas, com essas vozes que, na verdade, não nos escutam, nós entramos em angústia, em sofrimento e começamos a achar que a gente é inadequado, que, na verdade, o problema somos nós, que o mundo seria melhor se nós não existíssemos. Aí começa um grande processo, um grande perigo aí. E o que, que a gente precisa fazer para transformar esse caminho? Então, ficar atento, principalmente nessas sensações que o estresse traz, para que você possa sair desse limbo, sair dessa energia. E observar, às vezes o pai brigou, a mãe brigou, não está estressado. O que está acontecendo ali naquela pessoa? Ou às vezes o que a gente faz? A gente descarrega no filho a nossa dor, a nossa angústia, e o filho começa a achar que o problema é ele, que é ele que está ali trazendo dificuldade, está um peso, está num processo ruim. Então, a gente precisa mesmo tomar muito cuidado com esse contexto, com esse caminho, para eliminar, ressignificar, essa é a palavra, ressignificar a vida, tanto da outra pessoa como da nossa vida também. É aí que começa o fator de dificuldade em relação aos nossos processos. Então, a gente precisa fortalecer o nosso estilo de vida, melhorar os nossos hábitos, fazer exercício físico, comer uma alimentação mais natural, conversar com as pessoas, ter um convívio social, ter convívio familiar, se aceitar, entender que o outro é como ele é e eu sou como eu sou, sabe? Buscar ter saúde, fazer higiene mental, porque nas redes sociais, na televisão, nas mídias, existe um apelo muito grande para você ter coisas e a partir do que você tem é que você é sucesso. A partir do que é para fora, então do cabelo que você tem, da pele que você tem, da roupa que você usa, da casa que você tem, do carro que você possui, do celular que você tem, para as mídias é isso, né? Eles vendem coisas. Então, nessa venda, se subentende que você só vai ser sucesso se você tiver tal coisa, se você usufruir de tal processo. Mas não é isso. Se você tiver legal, vai facilitar a sua vida em alguns aspectos, você pode ter, bacana, mas o ideal é você olhar e entender o que você precisa para ser feliz. O que é realmente necessário para que você seja feliz. E às vezes é só um abraço. Às vezes é só alguém para olhar no olho e dizer: eu te amo. Você é importante para mim. E a gente precisa aprender a transformar esse olhar, ressignificar esse processo. Entender que cada um é único com a sua beleza, com a sua aparência, da forma que vive e da forma que completa o mundo e a vida. Nós necessitamos um dos outros, como disse Madre Teresa de Calcutá. Às vezes eu penso que sou apenas uma gota no oceano, e às vezes eu penso isso também. Mas ela volta com outro pensamento de ressignificação. Porém, se eu não existisse, eu seria menos uma gota no oceano. Então, o que eu faço é pouquinho? Pode ser, aos meus olhos. Porém, se eu não fizer esse pouquinho, ninguém vai fazer. Então, não vai ter. Se esse pouquinho faz alguém feliz, 1, 2, 3 feliz, poxa, já é bastante. Então, é importante a gente mudar a visão, ressignificar a forma que a gente olha a vida. Olha, o refrigerante, o hambúrguer é gostoso, é fácil, está na mão? É, mas eu não preciso fazer isso todos os dias. Eu posso ter uma dieta alimentar melhor. Eu posso fazer outros processos, né? E aí eu coloco aqui alimentação adequada, prática regular de exercício, maior contato com a natureza, respirar puro, pisar na terra, se abster de ficar usando muito frequentemente substâncias químicas como bebida alcoólica, se abster de cigarros, de drogas, até de automedicação, procurar um equilíbrio entre o seu trabalho e o repouso,
ter um bom convívio familiar, entender o mapa mental do outro, entender o que você pode fornecer com a sua comunicação afetiva. Nem sempre a gente precisa brigar, a gente pode simplesmente falar para o outro: oh, meu amor, não faz assim que me machuca. E o outro vai ouvir, vai depender da forma que você fala, ou da forma que você escuta o outro. O outro está falando, escute, esteja presente. Escute o que a mãe, que o filho tem para te dizer. Dar pelo menos 10 abraços por dia, receber massagem a cada 7 dias e praticar a sua espiritualidade. É assim, abraços agora com o advento da Covid, a gente ficou com medo, mas se você conhece a pessoa, se você está de máscara e faz asepsia com álcool, você pode abraçar. Né? E é muito bom. O abraço libera oxitocina, que é um dos hormônios da felicidade, um dos hormônios do amor, tá? E receber massagem, gente, a gente não faz ideia do quanto a massagem é fundamental e fantástica para esses processos de estresse, de ansiedade, de depressão. A massagem é magnífica. Não é coisa para rico, não é coisa de gente chique, nem de gente fresca. É necessária, porque ela faz circulação sanguínea, ela ativa os 4 neurotransmissores da felicidade, ela faz com que a gente relaxe. Naquele momento que você está recebendo massagem com óleo essencial, alguém está te tocando ali, você está imersiva dentro de você, você está observando os seus sentimentos, você está em contato com o seu corpo. Ali, com a massagem, você consegue perceber lugares que você nem imagina que existia, né? Músculos intercostais, músculos coxofemorais. Oi, você existe esse lugar aí. É muito importante receber a massagem e praticar espiritualidade. O que eu falo aqui não são as crenças religiosas, essas são perigosas até. Quando você fala para alguém que é depressivo, com pensamento suicida, você precisa ter Deus, é como você dar um tapa na cara dessa pessoa. Ela tem Deus, ela tanto tem Deus que ela ainda está ali resistindo aos pensamentos e às vontades suicidas. Ela está ali no esforço, ela está buscando. Então, ela tem. E é importante trazer para essa pessoa o que ela gosta de cultuar, quem ela tem afinidade para cultuar, quem ela acredita, se quem acredita está com ela, se está ali, se está ancorado, se está possibilitado de desenvolver essa crença, de ir lá no altar dela, acender uma vela, de fazer uma oração, não importa. O importante é termos algo que nos faça ter essa conexão com o mundo espiritual, com o mundo energético, que flui dentro da nossa proteção, do nosso conceito de fé, de amor. Então, isso é muito importante também, tá? Para que a gente possa estabelecer as ressignificações da nossa vida. E aí, quando o processo é interno, você precisa aprender a se acolher. Tá tudo bem de vez em quando você ficar triste, tá tudo bem de vez em quando você errar, tá tudo bem de vez em quando você se estressar, você extrapolar, jogar as coisas para fora. Você não precisa necessariamente ser perfeito, porque você não é perfeito. Então, é muito importante aprender a se acolher quando você tem uma atitude, faz uma decisão que não era legal naquele momento, mas que te faz entender que você é humano e que você erra, e que está tudo bem, às vezes, pedir perdão, pedir desculpa, e perdoar o outro, e desculpar o outro, acolher o outro também. Como a gente pode fazer isso? Às vezes a gente não precisa fazer nada, só escuta. Só escuta o outro falar, escuta. Uhum, eu te entendo. Mas olha, eu estou aqui do seu lado. Se você precisar, conta comigo. E a gente vai poder, talvez, contribuir com esse processo, evitando que essa pessoa olhe a vida dessa forma. E sem piorar as coisas, gente. É isso que é muito importante. Sem acionar gatilhos, sem acusar, sem cobrar, sem julgamento. É muito importante aprendermos a olhar o outro sem julgamento.
Quem sou eu para julgar? Qual é esse caminho do julgamento? Por que eu não preciso julgar, não preciso entender os porquês, não preciso. Só acolho. Ok, vem aqui, me dá um abraço, eu te escuto. Está tudo bem? Como a gente pode melhorar? Quais os caminhos a gente pode encontrar para melhorar esse processo de dor e sofrimento que o outro está vivendo e que você mesmo também está vivendo. É para o outro e para si. É entender o que elas pensam, o que elas vivem, o que elas sofrem, é diferente do que eu vivo. Cada um possui um mapa mental e cada um percebe a vida de forma única, mesmo sendo irmãos, vivendo no mesmo teto, no mesmo processo, a gente vive a vida de forma única. Cada um tem a sua percepção de vida, cada um cria o seu modelo, o seu mapa mental, e cada um vai desenvolver isso de acordo com a sua capacidade, com a sua habilidade. Então, o que é bom para mim não é bom para o outro, o que é bom para o outro talvez não seja bom para mim. Mas a gente pode olhar e dizer, ok, o que você está fazendo não é bom para mim, eu não concordo, mas eu aceito que você tenha essa vivência, essa visão, esse processo de vida e não te julgo. Eu estou aqui contigo para ajudar você a se desenvolver melhor dentro desse processo ou a se ressignificar. Mas essa ressignificação não pode ser imposta. Não pode ser uma demanda que eu falo, imagina, você tem que ver a vida diferente, vem fazer isso, vem. Mãe, pai tem muito isso, as pessoas mais velhas têm muito isso com quem é adolescente. E é importante observar que não, né? Olha, e se fosse possível fazer diferente? Essa comunicação fica uma comunicação mais afetiva, fica uma comunicação mais assertiva e talvez uma comunicação que consiga acessar a outra pessoa. Isso é muito importante da gente observar. Vou contar uma história para vocês de um menino. Era uma vez um menino em um reino que adorava cavalos. E aí, este menino não podia ver um cavalo que ele ia limpar, ele ia cuidar, ele ia dar água para o cavalo e tal. Aí um dia, ele recebeu uma moeda para cuidar, porque ele cuidou de um cavalo. Alguém que passou deu uma moeda. E ele guardou essa moeda e falou: eu vou juntar moedas para comprar um cavalo. E toda vez que alguém chegava com um cavalo diferente na cidade, ele corria e limpava e cuidava desse cavalo e deixava esse cavalo bonitinho ali, arrumadinho. E recebia a moedinha e ele guardava. E as pessoas riam dele. Ai, menino, que isso? Para que que você vai guardar esse dinheiro? Esse dinheiro é muito pouco, você não vai conseguir comprar um cavalo. E ele falava: eu vou conseguir comprar um meu cavalo um dia. E ele continuou no propósito dele, que era de guardar o dinheiro, ganhar, guardar e juntar para comprar um cavalo. Certo dia, o príncipe do reino foi fazer uma visita para um outro rei de uma outra instância, de um outro condado, e passou por essa cidade. E o filho do servo estava ali, que era aquele menino que gostava de cuidar de cavalos. E alguém falou para ele assim: ô príncipe, você sabia que este menino adora cavalos e que ele falou que um dia vai comprar cavalos com essas moedinhas que ele junta? E o príncipe olhou para ele e falou: nossa, isso é verdade? Por que você gosta de cavalos? Ah, eu acho eles maravilhosos, lindos. Eles carregam a gente, eles carregam as coisas, eles são fortes, eles são grandes. E eu acho maravilhoso o animal, o cavalo. E aí o príncipe vendo aquele menino tão apaixonado por cavalo e que já tinha escovado os cavalos do príncipe, já tinha dado água, já tinha dado ração, feno, e estava ali cuidando dos cavalos e tal. E aí o príncipe tinha um dos cavalos que tinham se perdido no caminho e dado trabalho, e o príncipe falou: ah, eu vou dar esse cavalo para esse menino, porque esse cavalo vai me dar trabalho mesmo, então não custa, já vou deixar ele aqui com esse menino. E ele mandou trazer o cavalo e mostrou para o menino. Falou: você gostaria de ter esse cavalo? E o menino falou: claro. Nossa, seria o sonho da minha vida. Aí o príncipe falou: o cavalo é seu, vou te dar esse cavalo de presente,
para que você realize seu sonho. E assim o príncipe fez. E disse para o menino, cuide bem desse cavalo. E assim o príncipe seguiu com a sua caravana e deixou aquele cavalo maravilhoso com o menino. E o menino ficou bobo, foi cuidar desse cavalo com todo carinho, todo cuidado, cuidou desse cavalo durante meses e as pessoas falavam para o servo, nossa, servo, que bacana, que coisa boa, o seu filho que tanto queria um cavalo, ganhou um cavalo do príncipe. E aí o servo simplesmente virava para as pessoas e dizia, não é bom, nem é ruim, apenas é. Passado o tempo, o cavalo cresceu, ficou um grande cavalo, lindo cavalo. Passou uma égua no cio, ali pela região, e o cavalo enlouquecido foi embora atrás dessa égua. Sumiram, ele e a égua. E o menino ficou triste. E as pessoas vieram falar com o pai do menino. Nossa, servo, que triste, que tragédia, que desgraça. O cavalo que o menino ganhou do príncipe, tão bonito, acabou indo embora e o menino ficou sem o cavalo. Que triste, que tristeza. E o servo dizia, não é bom, nem é ruim, apenas é. Passou um período e esse cavalo retorna com a égua e um filhote. E adentra no quintal desse menino, desse servo, desse menino que já era um rapazinho. E aí esse menino fica muito feliz, porque além do cavalo, vieram a égua e o potrinho. E eles adentraram ali o quintal do servo, e naquela época, naquele reinado, quando o animal entrava dentro do quintal de alguém, aquela pessoa se passava ali naquele momento, passava a ser dona do animal. Então o menino acolheu o cavalo, acolheu a égua e foi cuidar do potrinho. Esse potrinho foi crescendo, o menino também, e um belo dia o menino, domando o potro, ensinando as coisas para ele, caiu, ele foi derrubado, o potro estava bravo e ele se distraiu, caiu e quebrou as pernas. E as pessoas do reino vieram para o velho, para o servo e diziam, nossa, servo, que triste, justo agora que ele ganhou um cavalo, uma égua e um potro, o potro derruba ele e ele quebra as pernas, isso é muito ruim. E mais uma vez o velho sábio, o velho servo disse, não é bom nem é ruim, apenas é. E novamente o menino ficou ali quebrado, com as duas pernas quebradas de cama. E no reino houve uma guerra. E aí, naquele momento, ocorreu de todos os homens serem mandados para a guerra. E novamente vieram falar para o servo, nossa, servo, que coisa boa, ainda bem que o teu filho quebrou a perna, porque agora ele não vai ser mandado para a guerra, e você vai continuar com seu filho em segurança. E o servo respondeu, não é bom, nem é ruim, apenas é. Eu poderia ficar aqui descrevendo e falando infinitas possibilidades em que o servo e o filho do servo iriam passar e que o servo iria continuar com a mesma postura, dizendo não é bom nem é ruim, apenas é. Mas a moral dessa história é para dizer para você que está enfrentando um problema nesse momento, em que você está olhando apenas a possibilidade da tragédia, da dificuldade, é que é assim. Não é bom nem é ruim, apenas é. É apenas um momento que você está passando. É apenas um flash da sua vida. Vai passar e você vai encontrar possibilidades de saída para esse momento, para esse processo. Então, mude a sua visão, mude o seu olhar. Busque outras alternativas. Vai haver uma razão, vai haver uma forma de olhar para isso, nem que seja olhar e dizer assim, chega, deixe que esse problema se resolva por si, porque agora eu vou caminhar em outro caminho, em outro processo. Muda a direção, muda o olhar, ressignifica o processo, e aí você vai ver o quanto você é capaz de mudar e transformar algo que para você está muito ruim neste momento. Apenas é. Não é bom, nem é ruim. Apenas é. E você vai aprender a se desenvolver com esse processo. Então, dentro de tudo que a gente falou aqui, existem órgãos especializados para essa ajuda. O CVV é especialistas
no assunto, você pode ligar para o CVV e pedir ajuda, ou encaminhar alguém que ligue e peça ajuda. Existem hoje aplicativos especializados em ansiedade e depressão, que você pode acessar o aplicativo e o aplicativo te direciona para técnicas e possibilidades. Você tem profissionais maravilhosos, especializados no assunto, capazes de transformar a sua mente, sua cabeça, a sua vida, capazes de ajudar você a se reconectar com esse processo diferente. Busque os amigos, a família, se observe com amor. Você é muito importante, você está aqui porque o mundo precisa que você esteja aqui. Você faz parte dessa grande corrente, dessa grande egrégora do mundo, da vida, das vivências. E se não chegou a sua hora de partir desse processo por meios naturais, é porque você tem aqui grandes possibilidades, grandes mudanças, grandes vivências, grandes coisas para realizar. Você não sabe, às vezes um filho teu pode ser um imenso presidente da República. Você pode auxiliar alguém que vai ser um grande produtor de algo. Você pode criar algo maravilhoso. Então, você está aqui porque você merece estar aqui. Porque você é importante estar aqui. Se acolha, esteja atento a si, ao outro. Aprenda a procurar entender o seu processo de inteligência emocional, de como você pode estar ressignificando as coisas que você sente, de onde vem esse sentimento, quando foi que você entrou nessa possibilidade, por quê? Então, existem processos, habilidades técnicas e profissionais que podem sim te ajudar a se desenvolver dentro desse aspecto e melhorar esse olhar, essa visão, tá? E procure várias opiniões profissionais. Existem vários profissionais, existem os desatualizados, que às vezes a abordagem do profissional não é eficaz, mas existem os que estão estudando, os que estão se aprimorando, os que estão desenvolvendo outros hábitos, outros processos dentro desse caminho de vida e que pode ser fantástico para o seu desenvolvimento, para a sua ressignificação, tá? Você que pensa em fazer isso, ou alguém que você ama que fez, não é covarde e nem tampouco herói, apenas é. Apenas foi a forma que essa pessoa conseguiu lidar com a vida e foi o que ela fez para se livrar da dor. Mas quem ainda está aqui e que está vivendo esse processo, você pode ressignificar, você pode transformar essa dor em algo bom, em algo maravilhoso na sua vida. Precisa apenas de um pouquinho de paciência e de buscar, de estar aberto para que as outras pessoas possam estar te ajudando, colaborando e contribuindo com o seu bem-estar, com a melhora da sua vida. Esta sou eu sou a Cristina Passinho, sou especialista em transformar as dores causadas pelos processos de comportamento humano, fiz estágio no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, tenho formação acadêmica em naturologia e outras mais de 50 formações em saúde holística e atuo com vivências para ressignificar o processo de vida das mulheres. Então, eu convido você a viver melhor, convido você a me ajudar a transformar vidas. Essas mulheres foram as primeiras que participaram do Viva Melhor e, com certeza, elas têm algo muito melhor para dizer hoje. Conseguimos ressignificar a vida delas, os pensamentos. É claro que tudo precisa de acompanhamento, tudo precisa de um olhar profissional, de um olhar voltado para os processos psíquicos, e tudo isso a gente faz aqui na Crisnato, a gente faz com o projeto Viva Melhor, e muito obrigada por você estar aqui me ouvindo. Eu acredito profundamente que se você está aqui, é porque existe uma razão para que você esteja aqui e esteja ouvindo o que eu tenho para falar para você. Viva melhor, desfrute a sua vida. Entenda os seus caminhos, caminhe no seu processo de amor a si, amor ao outro, amor à vida.
A vida não é só isso que está no seu mapa, ela é muito mais. Ela pode te proporcionar muito mais. E eu te convido a vir buscar, a vir entender esse processo de vida, se conectar com esse amor que você tem por você e pelos que estão à sua volta e pela vida que você tá tendo nesse momento. A oportunidade de vivenciar e viver nesse momento. Gratidão.